Mergulhe nas suas sombras, encare seus demônios, domine seus aspectos de luz e sombra, porque é através desse domínio, desse equilíbrio, desse conhecimento, que você vai realmente atingir um novo nível de poder pessoal. É através desse equilíbrio, né? E antes do equilíbrio, de buscar um equilíbrio, nós precisamos também conhecer, ou seja, eu tenho sim que mergulhar nas minhas sombras ao invés de empurrá-las para baixo do tapete, né? Fingindo que dessa forma elas deixarão de existir. Tudo aquilo que é reprimido aparece com ainda mais força em outros momentos, em outras situações, mas vai aparecer com muito mais força. A partir do momento que eu desenterro minhas sombras, que não é algo fácil de fazer, não é algo agradável e gostosinho de se fazer, mas é algo necessário, né, na jornada de autoconhecimento para qualquer pessoa que deseje acessar alguns graus, alguns níveis de cura, né, de expansão, de autorrealização. Não é um processo mágico, rápido, fácil, bonito. É um processo que tem a sua beleza, sim, mas é um processo difícil, que muitas vezes, né, é doloroso, porque olhar para os nossos aspectos positivos é muito bom, né? É maravilhoso você ver dentro de você, em você, coisas positivas, né, aspectos ali que são benéficos, que atraem, né, atraem bons olhares, digamos assim. Mas a partir do momento que olhamos para as nossas sombras, aquilo que repudiamos, aquilo que tentamos esconder, aquilo que não queremos olhar, ou que nos machuca, ou que faz com que a gente olhe um aspecto nosso, que às vezes machuca também os outros, e que não é algo belo de olhar, né? Algo agradável. Isso é o que nos traz força. Esses aspectos, esse conhecimento das nossas sombras é o que nos traz poder. A partir do momento que eu mergulho nas minhas sombras, eu aceito todas essas emoções, eu aceito todas essas sombras que vêm à tona, e com esse conhecimento eu busco um equilíbrio, eu busco direcionar, né, ali as sombras para aquilo que eu vejo como que vai me trazer algo de bom, ou seja, eu posso transmutar algumas energias, direcionando elas para coisas que vão ser positivas, né? Por exemplo, a raiva, eu posso direcionar a raiva como energia de criação, como energia de movimento, né? Para construir algo, ao invés de simplesmente fingir que ela não existe, que ela não está ali. Então, tudo que a gente finge, reprime, né, aparece em outro momento em forma de desequilíbrio, seja como doença, seja como uma emoção exagerada, enfim, de alguma forma, né, ela vai se manifestar. E de uma forma bem pior do que quando eu decido por conta própria ir ali em busca, né, de entender melhor essas sombras, de me conhecer mesmo, de equilibrar aquilo que eu não acho tão positivo, mas nunca fingir que aquilo não existe em mim, né? Isso é uma fuga, e essa fuga ela tem como preço uma manifestação bem desequilibrada em algum momento, em forma de doença, em forma de surto, em forma de infinitas formas aí que podem aparecer essas sombras, né? Como a gente viu recentemente, essa situação de um pastor que apareceu ali como um fetiche em público, né? Falando, justificando uma imagem, né, injustificável do ponto de vista do argumento que ele colocou, né? É uma forma de reprimir, provavelmente, a sexualidade, assim como acontece com alguns padres, alguns sacerdotes, que reprimem a energia sexual, que é uma energia natural, né, poderosa, e que também deve ser equilibrada, deve ser vivida, e quando ela é simplesmente sem nenhum entendimento, sem nenhum equilíbrio, reprimida, ela vai aparecer em algum momento de uma forma bem exagerada, bem até contraditória, talvez imoral, talvez em algum aspecto assim, até degradante, como foi desse pastor ali que apareceu com uma peça íntima, né, totalmente contra a própria fé que ele professa, né? Porque a fé cristã, ela é totalmente dentro de uma moralidade, né? Dentro de dogmas, de coisas nesse sentido, e aí esse fetiche veio logo a público, mostrando, assim como em outros casos de outros sacerdotes, de outras religiões também, né? Embora geralmente o que mais acontece nesses aspectos estão em religiões assim mais tradicionalistas, por ter como doutrina essa repressão da energia sexual, em forma de moral, em forma de bons costumes, mas na realidade não é compreendida. A energia sexual não é equilibrada, ela apenas é reprimida como algo ruim, então precisa ser colocada lá embaixo de um móvel, né? Embaixo de uma sala secreta ali, de uma porta secreta, para que não venha ali contaminar o ser humano. E é por isso que acontecem situações como essas que a gente vê, vez ou outra, graves, né? Ou que acabem denegrindo a própria imagem da pessoa por conta dessa deturpação do que é energia sexual. E também tem a ver com as sombras, né? Tudo aquilo que eu reprimo vai aparecer com muita força em outra situação. Que a gente consiga, então, compreender e ter a
a autenticidade de olhar para si e ver aquilo que realmente precisa ser trabalhado. E se não conseguimos fazer isso sozinhos, que a gente busque a ajuda de alguém com quem confiamos, para que a gente consiga avançar nesse processo e não ficar ali paralisado, né? E nem nessa positividade tóxica, fingindo que não existe nada que eu preciso equilibrar. Ou seja, olhar para as sombras, mergulhar nas sombras, mergulhar naquilo que eu tenho medo, para que eu consiga, através disso, ter um equilíbrio e uma força diante de todos esses aspectos que também são meus, que também são nossos, que são inatos do ser humano, né? Emoções que a gente coloca como ruins, pensamentos, fetiches, enfim, muitas situações, né, que são naturais da psique humana e que, às vezes, em algumas religiões, em algumas formas de crença, acabam colocando essas práticas, esses aspectos como imorais. Então eles repudiam, reprimem, escondem, e quando aparece com uma força exagerada, de uma forma bem exacerbada.